Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo aí? Dá um ok aí no vídeo, se vocês estiverem ouvindo bem. Estou vendo aqui na lista. Ainda tem algumas pessoas com problema no áudio. A Elaine vai orientando aí para eles conseguirem acessar as informações. Conseguir ouvir a aula também. Tem que escolher, beleza? A aula de hoje é uma continuação da aula que o Rafael já iniciou nessa semana, onde a gente está avaliando os cenários, os aspectos e as dicas da instalação, de uma boa instalação de uma máquina de ar-condicionado. Eu vou abrir agora a palavra para o Rafael, mas eu peço que vocês fiquem à vontade para enviar as suas dúvidas pelo chat aqui em texto, que a partir do momento que a gente for tendo um tempinho, que o Rafael for identificando uma pausa, eu vou e solicito a abertura do microfone de vocês e para vocês tirarem as dúvidas com o professor. Tá bom? Vamos lá. Rafael, cadê você? Está liberado. Boa noite, professor. Boa Seu áudio noite, já está aberto. pessoal. Pronto. Vou parar de compartilhar minha tela aqui, você já pode entrar. Isso. Boa noite a todos. Alô? Não. Estamos te ouvindo bem, Rafael, porque eu deixei todo mundo mutado para não ficar muito barulho. Não, certo, melhor. Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao nosso material. E na aula passada nós falamos aí sobre a visita técnica, locais de instalação, carga térmica, e paramos em aqui no local da evaporadora. Aí falamos sobre centralizar o equipamento na parede referente à parede que foi escolhida no momento da instalação. Falamos de evitar botar esse equipamento acima de equipamentos eletrônicos. Mas mais para frente eu vou estar falando disso também. Falamos também da distância mínima entre as extremidades, entre o teto e o equipamento, também as paredes, que deve ter no mínimo 15 centímetros para espaçamento de trabalho, manutenção, correção, instalação, higienização. Falamos também sobre o mínimo, pé direito, altura da máquina, que tem que ter no mínimo 2,30 m, evitar botar a máquina abaixo dessa distância, para não ter, a gente não acabar tendo pouco rendimento do equipamento, né? Você bota uma máquina com 1,20 m, 1,5 m, 1,80 m, e acaba o ar climatizado, ele é mais pesado que o ar quente. A tendência é ele cair, ele tender para o chão. Então, quanto mais a gente aproveitar bem essa altura aí, melhor para o desempenho do equipamento. E agora vamos falar aqui, ó, desse tópico que é muito importante: mínimo de 2 metros de tubulação para a condensadora. É padrão, todas as empresas hoje usam isso, os fabricantes indicam isso, que seja utilizado no mínimo 2 metros de tubulação da evaporadora para condensadora. Por que isso é tão importante? No momento que você faz uma instalação, que no ambiente você bota a evaporadora e no outro lado da parede você consegue fixar a condensadora, você tem possibilidade dessa instalação. Tem muitos instaladores que acabam esquecendo isso e botam essa tubulação com tamanho menor. Isso não é indicado. Indicado que essa tubulação tenha no mínimo 2 metros. Você instalou a máquina em uma parede, botou a condensadora na outra parede, caso tenha acesso, lembrando-se que tem que sempre ter acesso para manutenção e correção tanto da evaporadora quanto da condensadora. Mas você conseguir ter acesso, a máquina ficou logo atrás da máquina, tem que ter no mínimo essa tubulação. A máquina está muito próxima, não dá para você dar um distanciamento, enrola a tubulação e conecta na máquina. Mas no mínimo
2 metros de tubulação. Então, no momento da instalação, tem que avaliar isso também. Se for botar a máquina logo do outro lado da parede, onde está a evaporadora, o equipamento ficou muito próximo, bota a tubulação de uma forma que fique no mínimo 2 metros de distância entre os aparelhos. Evitar colocar acima de equipamentos eletrônicos. Eu venho falando durante os slides, na última aula eu falei, iniciei falando agora. Então, evita. Já vi vários casos e pessoas tiveram problema com isso. Você instala o equipamento em cima de um ar-condicionado, em cima de equipamentos eletrônicos, computadores, no-breaks, televisores, sons, qualquer equipamento eletrônico, essa máquina ela pode dar retorno de água, devido ao sistema de drenagem, a resíduos sólidos que venha cair dentro da calha, entupir a saída de dreno, falta de manutenção. Ah, mas essa máquina foi feita por mim, foi instalada por mim, eu dou manutenção direitinho. Mas, infelizmente, não é assim que as coisas funcionam. A máquina ela pode voltar a dar retorno de água por diversos motivos. Inclusive, a falta de manutenção, que, infelizmente, não é controlada por nós. Nós tentamos controlar, nós fazemos todo o diagnóstico da máquina, o período de manutenção, tudo direitinho, mas, infelizmente, nós dependemos do proprietário do equipamento para realizar essas manutenções. E muitas vezes é deixado de lado, não é feito com a frequência devida e acaba dando retorno nesse equipamento. E aí, quando essa máquina pinga, o proprietário ele vai culpar o instalador, que não informou que a máquina dava retorno de água, que essa máquina podia causar problemas futuros aos equipamentos eletrônicos. Então, isso é muito importante que seja avaliado, evita botar equipamentos de ar-condicionado acima de equipamentos eletrônicos. Evita de qualquer forma, senão vocês podem ter problemas. Aqui na figura 1, a gente tem a imagem de ar-condicionado, ele está entre uma coluna e uma cortina. Aí, se vocês observarem, a distância aí tá legal entre a máquina e o teto e tem uma distância entre a coluna. Quando a gente fala das extremidades, 15 centímetros no mínimo de extremidades, se essa máquina está colada com o teto, ela não tem ventilação para ser trocada. Do lateral, a gente não tem como trabalhar, como fazer a desmontagem do equipamento devido a esse distanciamento não ser o suficiente para trabalhar. Então, aí a gente vê que a gente tem um bom distanciamento, tanto na lateral quanto na parte superior. Do lado direito do equipamento, a gente tem uma cortina. Está próxima à máquina? Tá. Mas é melhor próxima à cortina do que uma arte fixa. A cortina ela é móvel, a gente pode mover ela, pode tirar do local, fazer toda a manutenção, instalação, correção, qualquer coisa que seja na máquina e depois colocá-la novamente. Já a coluna, não. A coluna, a gente não pode mexer e nos limita a trabalhar. Local da condensadora. Essa é a dúvida de muitas pessoas, muitos alunos mesmo me perguntam, ainda se sentem inseguros enquanto a isso, mas é só tomar cuidado com os fatores que são relevantes, que vocês não vão ter problema e depois vocês vão ver que vai ficar legal no final. Fixação, que devemos nos preocupar com a fixação. Primeiro, fazer a fixação correta do equipamento, utilizar parafusos que suportem o peso da máquina, a utilização do suporte, o suporte referente à máquina, que aguente a capacidade da máquina. Não adianta você pegar um suporte que tenha uma fragilidade para uma máquina pesada e você persistir em colocar esse equipamento e acabar danificando o mesmo. E ainda pondo em risco a vida das pessoas que ali passam, né?
Nivelamento. Nivelamento é muito importante. Não somente na questão estética, da máquina ficar alinhadinha aí. Vocês têm grandes exemplos aí na figura 1, 2 e 4 de alinhamento de máquinas. É muito importante que a máquina fique alinhadinha, fique de uma forma uniforme no ambiente. Então, muito cuidado em relação ao nivelamento. Além dessa questão estética da máquina não ficar de uma forma correta para trabalho, esteticamente não fique bonito, essa falta de nivelamento pode comprometer o funcionamento dos componentes do ar-condicionado, como motor ventilador, compressor, trocador de calor, até mesmo o suporte, que pode estar sendo danificado porque ele está trabalhando de uma forma incorreta, recebendo uma carga acima da que foi dimensionada para trabalho. Espaço de ventilação. Professor, Todo equipamento... Oi. Rafael, é Ivo que está falando. Sim, O pode Ed falar, trouxe uma dúvida para a gente aqui, que eu acho pertinente a sua resposta, sim, que ele perguntou que esse padrão de 15 centímetros e 2,30 de altura em locais que tem pé direitos com 3 metros, que é a maioria dos lugares, 2 metros e 70 e por aí, né? O que isso. acontece se você instalar em uma altura abaixo de 2,30 metros? Quais são o que pode acontecer? Até numa residência que às vezes o local, uma residência não, na verdade, alguns locais que têm um pé direito baixo e exigem e precisam de refrigeração. Isso. Existe alguns locais que a gente não tem esse espaço, essa metragem aí de 2,80, 3 metros, a gente tem um pouco menos. Pode ser instalado? Pode. Mas lembrando que o padrão de altura de porta é 2,10 metros. Isso é universal. Qualquer lugar que você for hoje, uma porta tem no mínimo de altura 2,10 metros. E a maioria das construtoras hoje trabalham com isso, com as máquinas acima da porta. Então, a questão do desnível do dreno tem que ser superior a essa altura de 2,10 metros. Então, o ideal é que você bote uma máquina com no mínimo 2,30 metros para que tenha uma queda de 30, 45 graus e não tenha problema de sistema de drenagem. O dreno é um dos fatores mais importantes na instalação. A água, ela não desafia a gravidade, a água só desce. A gravidade, ela trabalha contra isso aí. Acaba sendo um dos fatores de diferencial na instalação. Você pode ter todos os fatores favoráveis para a instalação, se você não tiver como drenar o sistema de drenar a água do equipamento, você não tem como instalar. Agora é assim, eu tenho uma altura mais baixa, eu tenho 2,10 metros. Eu posso botar nesse local? Sim, se você tiver um sistema de drenagem que possa ficar abaixo do equipamento, que não precise ter essa necessidade, não tenha dreno existente que seja acima dessa altura, você pode instalar, sabendo que também tem que respeitar as pessoas que ali vão transitar no ambiente. Você bota equipamento muito baixo, você corre risco de acidente, a pessoa se bater na máquina, além de ter na questão física da pessoa se machucar, pode danificar também o equipamento. Então, a questão de você ter uma altura mínima de 2,30 metros é nessas questões, ela está acima da porta e evitar que tenha acidentes e problema até mesmo no próprio equipamento. Respondida a pergunta aí? Pronto, eu vou seguir aqui. Espaço de ventilação. Equipamento, além dele precisar de espaço de trabalho, ele precisa de um espaço para ventilação. Nós temos ar-condicionado que tem a ventilação vertical e a ventilação horizontal. Devemos respeitar isso. A gente tem um equipamento aqui, vocês têm aqui na figura, na parte inferior, aqui na figura 1, na parte inferior. Aqui a gente tem 3 máquinas em espiral, com ventilação vertical, e vocês observam que a saída dela, a ventilação é para cima, e isso deve ser respeitado. Uma máquina dessa, ela dispensa uma temperatura
em média de 45 graus. Ou seja, é uma temperatura muito além do ambiente. E essa temperatura tem que ser dissipada para que o equipamento tenha um bom funcionamento. Que é uma das funções do motor ventilador do equipamento, que é esfriar esse trocador de calor. Então, se o tempo externo, a área externa for favorável a isso, esse trocador de calor vai esfriar mais rápido e vai ter uma boa compensação, um bom desempenho. Então, o ideal é que você tenha no mínimo aí, para uma máquina de 7 a 12 mil, de 65 centímetros de altura. Sabendo que, se essa máquina tiver uma capacidade maior, devemos ter mais espaço. Aqui vocês têm, na figura superior aí, três máquinas trabalhando do lado, uma da outra. E a ventilação, ela é horizontal. Essa ventilação, ela é importante. Ela tem que ter ventilação na parte de trás da máquina, tem que ter uma ventilação na frente da máquina, sem nenhum obstáculo. E para esses ar-condicionado que tem ventilação horizontal, é indicado que tenha no mínimo 2 metros de espaço para ventilação, para que ela se dissipe de uma melhor forma e que tenha um bom desempenho e não prejudique o trabalho dessa máquina. Que o interesse é que ela trabalhe com 100% da sua capacidade. Calços de borrachas e suportes. Na figura 2 da parte inferior, a gente tem um exemplo de uma máquina. É uma máquina de 60 mil BTUs. 60 mil. Tem uma máquina de 60 mil BTUs e tem uma tri-split, que são máquinas de grande porte, que não são indicadas que ela fique acima de suporte. Não que não possa, mas se tiver um local, uma área de serviço, e os suportes, o suporte que aguente o peso dessa máquina é muito difícil de encontrar, e o ideal é que seja feito, que seja calculado o peso da máquina, mandar fazer o suporte adequado para o equipamento, mas geralmente, quando é posto esses equipamentos, existe uma área de serviço para fazer a instalação do mesmo. Os calços de borrachas. A máquina ela não pode ter contato direto com o chão, em questão de aterramento. Ela não pode ter qualquer problema que venha a ter elétrico na máquina, devido a esse aterramento aí, a máquina, contato direto com o chão, pode danificar o equipamento, ou o compressor, motor ventilador, os equipamentos, componentes elétricos do equipamento. Então é indicado que seja posto os calços de borrachas. Os calços de borrachas existem de diversos tamanhos. Para essa máquina aí seria indicado um conjunto de calços de 10 centímetros. A máquina fica a 10 centímetros do chão. São calços bastante resistentes, eles são de borrachas, ele evita contato da máquina com o chão, com o aterramento, e tem uma boa qualidade na questão de segurar, de suportar o peso da máquina. Eles são próprios para isso, para suportar o peso desses equipamentos. Os suportes também devem ser avaliados devido ao local, às condições que a máquina vai ficar. Se você tem um local que você tem um grande índice de salitro, aqui a gente tem aqui a nossa orla aqui, morando na cidade tropical, então sabemos que quanto mais próximo aqui da orla, a incidência de salitro é muito grande. Então evitar botar suportes galvanizados, suporte de ferro nesses locais, opta pelos os suportes de alumínio, suporte sintético, de polímero, eles venham a ter uma resistência melhor para essas áreas que têm grandes índices de salitro. Colocar o suporte da forma correta, adequada. Quando for comprar o suporte, verificar com o vendedor
qual a carga que esse suporte aguenta, qual é o equipamento que você vai estar botando, para indicar o melhor suporte, para que você possa fazer sua instalação e não ter problemas com esse suporte. É a questão de manutenção. Essa manutenção, você fez a instalação da máquina, mas durante as manutenções preventivas e corretivas, todos os componentes do equipamento devem ser avaliados. Se você avalia a máquina, o compressor, o trocador de calor, o motor ventilador, também deve avaliar os suportes e os calços de borrachas. Tudo isso pode comprometer o seu trabalho. Então, é ideal que você verifique se percebeu algum problema, algum dano, alguma peça danificada. Passa para o proprietário, diz o que está ocorrendo. Se possível, tira a foto, mostra. Às vezes o cliente ele não tem acesso a essas áreas técnicas. Então, é bom que a gente tire foto, mostra para o cliente, diz o que está acontecendo, mostra onde é que está o defeito, substituir o mais breve possível, evitar transtornos, problemas, não só no equipamento, mas também em acidente. Então, o ideal é que verifique toda essa parte. E o suporte é um dos maiores causadores de problema. Já tive vários problemas com o cliente de me ligar desesperado, dizer que a máquina está empendurada porque o suporte cedeu devido a salitre, a mal fixação. Então, muito cuidado com isso aí. Acessibilidade técnica. Se vocês observarem, todas essas máquinas, tanto na figura 1, 2, 3 e 4, as máquinas já têm uma distância entre si. O ideal é que todo equipamento de ar-condicionado, inclusive a condensadora, deve ter um espaçamento mínimo de trabalho, indicado que seja acima de 30 centímetros para cada equipamento, a depender da capacidade. A máquina maior demanda um pouco mais de espaço, conexão, as ferramentas a ser utilizada, aumenta mais o espaço. A gente tem uma distância aí de uma máquina aí de 9 a 12 mil, a gente dá um espaçamento aí de no mínimo 30 centímetros. Mas uma máquina de 48, 60 mil, a gente já aumenta esse espaçamento para 45, para 50 centímetros. Muitas das vezes até mesmo 1 metro, a depender do acesso e as ferramentas que vão ser utilizadas. Então, muito cuidado a questão de espaçamento entre as máquinas. Acessibilidade técnica. O que é que acontece? A máquina ela foi instalada, mas ela vai precisar de ser feita manutenções, correções, higienizações, e tudo isso depende do acesso ao técnico a isso, que possa ser vocês ou não, seja uma outra pessoa. Você foi lá, instalou, mas o seu cliente solicitou um outro técnico para visitar, e para que isso não manche o trabalho de vocês perante o mercado, vocês devem agir de uma forma correta e evitar esses transtornos. Deixar sempre uma área livre que possa ter acesso do técnico ao equipamento, para que ele possa fazer qualquer tipo de manutenção ou correção sem nenhum problema referente a espaçamento ou acessibilidade técnica. Então, evitar isso daí. Deixar sempre espaço livre, espaço entre as máquinas para trabalho, espaço de acessibilidade para o técnico que venha a fazer essas correções, essas manutenções, essas verificações. Isso é muito, muito importante. Isso aí vai ajudar muito vocês nas próximas visitas ou quem for fazê-las. Fontes de alimentação. Acho que uma das partes fundamentais que às vezes muitas pessoas na visita técnica acabam deixando passar e acaba perdendo um pouco de tempo em relação a isso aí. Fonte elétrica referente, 220 ou 110. Sempre vê a fonte de energia que vai alimentar a sua máquina.
que voltagem você vai precisar. Sua máquina 220, sua máquina 110, talvez vocês não saibam, mas já tem máquinas de ar-condicionado com essa voltagem 110. Na verdade, já tem há um bom tempo, mas devido ao grande consumo, a máquina da classe D, e aí não obteve sucesso, mas tem alguns fabricantes que já estão voltando aí, forte com essas máquinas 110. E vocês podem ter no mercado disponível, tanto a 220 quanto a 110. Então, vê a referência da máquina, vê a fonte que vai alimentar a sua máquina, se é 110, se é 220, né? No sul do país, a gente usa muito 220, porque lá a elétrica padrão é 220, mas aqui no Nordeste a gente já tem o 110, que é comum, né? Os fabricantes têm essa visão de mercado, né? Que somos aqui no Nordeste nós temos uma temperatura mais elevada e temos mais essa necessidade de climatização. Então, como a energia daqui padrão é 110, então eles tiveram essa boa visão de mercado e estão investindo pesado nisso daí. Então, verificar seu equipamento, se é 110, se é 220, verificar a elétrica do quadro que está vindo, se é 110, se é 220, para aí você instalar seu equipamento, não ter problemas elétricos, não danificar o equipamento e também evitar acidente, não ter uma descarga elétrica. Isso é muito importante ser verificado. Tomada de 20 amperes. Os equipamentos hoje, por menor capacidade que seja 7, 9 mil, eles já trabalham com amperagem alta, geralmente acima de 10 amperes. Então, evitar botar tomadas de 10 amperes. A minha máquina ela tem rabicho de conexão, já vem com tomada, e eu tenho uma tomada 110. Ah, eu vou trocar, eu corto, eu troco a tomada, boto a tomada de 10 amperes mesmo. Não. A tomada tem que ser de 20 amperes. A tomada tem que ser de 20 amperes. Se tiver de 10, tem que ser substituída para evitar problema. Proteção elétrica individual. Disjuntor. Toda máquina tem que ter sua proteção elétrica individual. A elétrica da sua máquina tem que vir diretamente do quadro, sem passar a intervir por nenhuma outra tomada, sem nenhum outro equipamento eletrônico. Nada pode ser interligado no seu ar-condicionado, do quadro para a máquina e com um disjuntor. Disjuntor apropriado para a capacidade da sua máquina. Evitar fazer linhas diretas sem disjuntores, evitar utilizar tomadas do ambiente para fazer ligação do ar-condicionado. Essas tomadas, quando são utilizadas, que são conjugadas com outros equipamentos, podem danificar o sistema elétrico da casa, danificar o quadro elétrico e causar acidentes. Evitar. A máquina tem que vir do disjuntor, ou a elétrica tem que vir do quadro de energia, passar pelo disjuntor e ir para o equipamento somente. Proteção elétrica individual. Eu tenho um espaço, uma loja, um escritório, e eu tenho 6 máquinas. Eu posso botar um disjuntor mais potente e botar essa ligação individual para cada uma? Não. Cada máquina tem que ter o seu sistema elétrico individual. Primeiro, evitar problemas, transtornos. Pode sobrecarregar, essa fiação esquentar, ter um curto-circuito, ter um incêndio no local e acabar tendo perdas aí irreversíveis. Então, não pode. Essa máquina, 10 disjuntores, 10 máquinas, no mesmo disjuntor, vindo do quadro. O que é que pode acontecer também? Uma máquina dessa dá problema em uma dessas máquinas, desativa todas as máquinas. Todos os setores têm que parar porque elas estão interligadas. Então, o ideal é que a máquina tenha sua proteção individual. Um sistema elétrico para cada máquina. 10 máquinas, 10 disjuntores, 5 máquinas, 5 disjuntores, com fiações independentes
Disjuntor magnético ou de dilatação, né? O que é que acontece? Geralmente a gente tem no mercado aí dois tipos de disjuntores, dilatação e o magnético. O disjuntor de dilatação, ele tende a acumular e dilatar por temperatura. Ele tem um curto-circuito, ele esquenta, dilata e aí ele desarma. Esse disjuntor, ele é um perigo para a gente que trabalha na área do ar-condicionado. Porque o que a gente quer é que o problema seja sanado de imediato, que é no caso do disjuntor magnético. O disjuntor magnético, ele quando tem qualquer tipo de fuga de elétrica, ele desarma, por questão de proteção, né? Então, para a gente que trabalha na área de climatização, de instalação de ar-condicionado, a gente tem que se atentar a isso, usar disjuntores magnéticos para que tenha uma proteção melhor e maior e que não venha sacrificar a qualidade do nosso serviço. Cabo de interligação. Cabo de interligação é aquele cabo que faz a interligação entre a máquina, a condensadora e a evaporadora. Aqui a gente tem aqui, ó, logo ao lado aqui do transformador, na imagem aí vocês veem, um cabo com 4 fios, um preto, um branco, vermelho e um azul. Esse cabo de interligação, ele é muito importante. Evitar botar os fios soltos, deixar os fios livres. O ideal é que seja usado o cabo. O cabo por quê? Questões estéticas, questões de segurança, de manutenção. Tudo isso vai favorecer a vocês. Então, o cabo de comunicação das máquinas tem que ser cabo PP, 4, 3, 5 vias, o que a máquina necessitar, mas evitar botar fiação solta. Aqui na parte inferior do vídeo, a gente tem na figura central aqui, um rolo de cabo. Aí a gente tem 100 metros de cabo PP. Imagine se esses cabos estivessem desmembrados. Nós íamos ter 400 metros de fio. Imagine a bagunça, aquele rolo de fio embolado, colorido. É um transtorno. Esteticamente também não fica legal. Então vamos optar por uma instalação com uma boa estética, uma boa segurança, evitar transtorno e problema. Além disso, esse cabo ele é bastante resistente, ele aguenta muito, resiste muito às ações do tempo ou qualquer outra coisa que venha a ter. Você tem um cabo desse no chão, às vezes você tem uma área que demanda a passagem de pessoas, uma área técnica, vários técnicos mexendo em várias máquinas e passa pela sua máquina, pisa na sua fiação, e esse cabo ele tem uma grande proteção. Já no caso dos fios livres, não. No mínimo, você vai ter que botar uma mangueira de elétrica de proteção para evitar esse transtorno, não vai ter tanta segurança. Então, o cabo PP hoje, para a questão de interligação e elétrica hoje, é um dos nossos aliados. Então, evitar usar fiação individuais, que vocês vão ter problema, e até para estar separando esse cabeamento, identificar, vai ser um transtorno. Transformadores. Transformadores são equipamentos que a gente deve ter uma maior atenção em relação de caso de necessidade. A gente tem uma fonte referente elétrica 110, mas o nosso equipamento é 220, vai precisar botar um transformador. Você bota o transformador, evitar colocar o transformador próximos a combustíveis. O que seria combustíveis? Papel, plástico, madeira, qualquer coisa que venha a iniciar um incêndio. Então, evitar isso daí. Bota em cima de alguma coisa que seja mais sólida, que não venha a propagar um incêndio. Então, evita. Verificar a voltagem correta, se está passando do lado certinho, qual é a entrada, que é 110, qual é a saída, que é 220, ou o inverso. Isso também deve ser verificado. Ver também se a referência
da máquina em watts comporta o transformador que você fez a aquisição ou indicou para o seu cliente. Tudo isso é muito importante. Pode vir danificar o equipamento, danificar a máquina, e isso não é nosso interesse. Sistema de drenagem. Para mim, é uma das partes cruciais na instalação e deve ser verificado da forma mais minuciosa na visita técnica. Então, é um dos fatores que eu levo mais em conta em uma visita técnica. Desnível de entrada e saída. Você colocou a máquina. A gente tem aqui, na parte inferior, na figura 3, uma máquina com sistema de drenagem, aqui em verde. Esse desnível é necessário. A máquina ela tem um sistema de drenagem que tem uma calha com a vazão de drenagem de 1 centímetro de circunferência. Então, a facilidade de entupimento é muito grande. Então, quanto mais nós fizermos que isso venha a ser evitado, melhor. Então, o ideal é que dê uma quedinha na perfuração, onde vai ser feito, independente da extremidade. Se você tem parede, se você tem drywall, se você tem madeira. Essa passagem ela tem que ter queda, para facilitar com que a água desça e evacue da melhor forma possível. Então, evitar botar essa ligação aqui de uma forma retinha ou que saia acima do nível da máquina, porque essa máquina pode dar retorno, vai pingar e vai trazer transtornos. Vai ter que ser refeita muitas das vezes. A máquina tem que ser desinstalada para corrigir o problema, então evitar isso. Tubulação de drenagem de 3/4 ou mais. Geralmente a gente tem uma instalação no qual demanda que o sistema de drenagem seja feito. Sistema de drenagem com tubulação embutido na parede, seja ela de bloco, drywall, de tijolo. Independente dessa situação, a tubulação a ser usada tem que ser uma tubulação de 3/4. Tubulação de 3/4 ou 25 é a mesma medida. Muitos de vocês conhecem o tubo de água de 25. Evitar botar tubulações menores, tubos de água de 20. Evitar botar tubulação de 3/4 ou mais. A água do ar-condicionado ela tem umidades e resíduos sólidos. Essa junção pode proliferar fungos e bactérias, causar limo e acabar entupindo essa tubulação. Evitar utilizar mangueira, independente que ela seja lisa ou fibrada. Evitar. A tubulação correta é a tubulação de 3/4. Portanto, a tubulação de 3/4, você embutiu, você não vai ter problema. Claro que a cada período, manutenção, higienização, fez a higienização do equipamento, dá uma pressão de ar quente, de gás na tubulação para que seja desentupida, que seja limpada, que tire pelo menos o excesso disso daí e que não venha causar retorno de água. Interligação em sistema existente. E tem um sistema lá, sistema de drenagem. Ele já está existente, mas ele está curto ou está comprido. E aí eu quero trazer ele até a minha máquina. Evitar usar curvas, joelhos, T's, conexões para reduzir a fluidez da água. Então, o mínimo de conexão que você utilizar para fazer esse dreno até a sua máquina, melhor. Se possível, não bota nem conexão, dá uma esquentadazinha com o maçarico, e aí curva ele um pouquinho, deixa ele com 30, 45 graus e bota. Caso não tenha condições, utiliza a curva
ou até mesmo no joelho, mas evita botar várias conexões, porque essas conexões ela acaba trazendo uma resistência na mecânica do transporte, no fluido, no desempenho do fluido, que no nosso caso seria água no sistema de drenagem. Então, evitar usar muitas conexões em sistema de drenagem para trazer até a sua máquina. Desafio é a gravidade. O que é que acontece? A medida da gravidade é 9,81 metros por segundo. A água, ela não desafia a gravidade. A água, ela tende a descer, evitar que a tubulação de drenagem passe por alguma coisa que esteja acima do nível do seu sistema de drenagem, acima da sua bandeja, porque o retorno dessa água é certo. Então, evitar ter desnível, muitas curvas, botar o dreno acima da máquina. Se essa máquina ela não tem sistema de bombeamento, ela vai retornar, né? Já comentei com alguns de vocês, que são meu aluno, em relação à bomba de drenagem. Existe uma bomba que ela é posta do lado da máquina, ela deve ter 15 por 15 ou 20 por 20 centímetros, e ela é posta, ela é interligada no dreno, e ela faz o acúmulo dessa água e ela dispersa através de bomba. Mas, devido ao seu custo um pouco relevante, muitas pessoas não optam muito pela essa opção. E às vezes também o cliente, questão de estética, não quer ter mais um equipamento no ambiente, não quer ter mais gastos, e aí evita isso. Mas no caso de você não ter para onde drenar essa água, essa bomba tem que ser utilizada. E as conexões? Conexões. Aqui na figura, na parte superior, na parte inferior do vídeo, na figura 2, a gente tem uma mangueira de um equipamento. Essa mangueira é a mangueira de evaporadora. Ela foi desconectada da máquina, que ela tem de diversos tamanhos. Eu tenho um sistema de drenagem, eu tenho uma mangueira, minha mangueira está curta. E o que é que eu faço? O ideal é que você substitua por uma mangueira com comprimento maior e eleve para o seu equipamento. Evitando emendas, conexões, quanto menos, melhor, né? Muitas das vezes a gente tem um distanciamento muito grande, 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, e não é viável, porque essa mangueira geralmente ela tem no máximo 90 centímetros, né? O equipamento hoje, por maior que seja, ele tem 90 centímetros em uma mangueira dessa. É muito utilizado no sistema de drenagens de saída da evaporadora. A gente utiliza essa mangueira aqui, que está na parte inferior, na figura 1 aqui, que é a mangueira cristal de meia. E aí pode ser de meia ou de 3/4. Ela conecta direitinho na saída da máquina e pode ser levada para o local de drenagem. Lembrando que só é a ligação da máquina até a saída do tubo. Não deve se utilizar essa mangueira para fazer drenagem. Ela só faz a substituição da mangueira original da máquina para ganhar um pouco de comprimento. Então, evitar usar só a mangueira e, principalmente, se for embutir, nem utiliza. Utiliza só a tubulação de PVC embutida na parede e usa a mangueira original da máquina. Pronto, pessoal. Até agora, a gente pode parar aqui agora para tirar as dúvidas de vocês aí, que vocês tenham aí. Ivo, libera o microfone do pessoal, aí o pessoal possa tirar dúvidas. Beleza, professor. Pessoal, vou abrir o microfone de todo mundo aí. E aí, quem não for falar pode ir ficando mudo de novo, tá? Aperta no microfonezinho para não ficar muito barulho de todo mundo ao mesmo tempo. Professor, eu tenho uma dúvida sobre essa parte de drenagem. Está ouvindo?
Só a gente. Rafael? Falar. No caso de drenagem, Carga horária de trabalho. é bacana fazer... Mas a carga horária de Dia trabalho. 8, hoje é primeiro. Deixa eu parar o microfone todo mundo aqui. Trabalha das 8 às 8. Não mexe não, então. Pronto. No caso de dreno, eu posso fazer algum pescoço, algum tipo um sanfonado de pia para evitar dentro da parede, né, ou na parte lá de trás de despejo, não necessariamente próximo à máquina, para evitar que tenha alguma subida de mau cheiro, ou tem alguma coisa que possa fazer para evitar que suba mau cheiro de tubulação de esgoto, etc. Sim. Boa pergunta a sua. Caso essa máquina esteja em um local que tenha cheiro forte, você pode estar botando um suspiro. Até a ligação de fora, você bota o tubo passando da máquina para cima com um suspiro. Mas um ambiente que venha a ter cheiro forte, que você não quer trazer um ambiente climatizado. Mas esse sistema de drenagem, nunca, em hipótese alguma, ele pode ser interligado em um sistema de esgoto. No máximo de água fluvial, água de pia, água de ralo, mas nunca interligado em uma tubulação de esgoto. Eu tenho uma dúvida também, professor. Quem está falando aqui é a Lene. A gente pode, por exemplo, fazer uma interligação paralela desses drenos para ar-condicionados em paralelo? Sim. Digamos, eu tenho 3 evaporadoras numa parede e eu precisaria fazer um dreno para cada uma, ou eu posso fazer essa interligação entre elas? Sim, pode fazer essa interligação entre os drenos. O ideal é que se você tiver um sistema que você possa botar individual, você bota individual. Mas se não tiver como, quiser botar um sistema só, esse sistema pode ser utilizado. Lembrando que tem que ter o desnível abaixo da máquina, pelo menos 20 a 30 centímetros, para que seja feita essas conexões, para uma máquina não dar retorno para outra. Entendeu? Certo. Entendi. Beleza, professor. Obrigada. Nada. Mais dúvidas, pessoal? Manda aí no chat. Pronto, e você pode fazer assim, o pessoal manda a dúvida lá no chat e aí você pode me reportar aí, fica melhor em questão do áudio. Beleza, é ótimo. Ninguém mandou nada ainda, o pessoal tá tímido. Mandou no grupo também e tal. Bora, galera, você solta. O momento é agora, né? Tirar dúvidas. Aproveita. Estou aqui disponível para vocês. Caso não tenham dúvidas relacionadas à questão de drenagem, queira falar também aqui de alimentação elétrica, local da condensadora, local da evaporadora, fiquem disponíveis. O assunto que foi dado hoje, eu estou aberto para vocês aí. Professor, naquela questão ali da condensadora ali atrás, outra slide. Sim. Essas condensadoras próximas, assim, tem alguma distância que elas têm que estar entre elas, a posição? Eu estou vendo aí que tem essa condensadora que é quadrada, e eu já vi uma foto que o cara botou ela deitada em cima do telhado. Eu já vi coisas piores, viu? Mas o ideal é que essa máquina ela fique posta dessa forma, de uma forma que ela fique em pezinha, retinha, para não danificar. Essa máquina, se ela estiver inclinada, ela pode danificar os componentes dela, principalmente o compressor. O compressor ele tem fluidos dentro dele, que é o óleo e o gás. E a peça elétrica, se esse fluido estiver em contato com a parte dele, ele pode danificar, ele pode queimar, ele pode trancar. O compressor ele funciona através de bobinas. Essas bobinas, quando elas ficam desniveladas, o compressor tranca e acaba danificando. Então, é ideal, essa parte dela estar niveladinha é de extremamente importância. O desempenho do equipamento e a preservação do mesmo. Eu tenho outra dúvida. Sim. A gente uma vez fez uma instalação em uma loja
quer dizer, uma empresa fez uma instalação para a gente, né? Sim, E que era um piso-teto, o ar-condicionado, sim. e ele ficava na área do salão da loja, e o dreno dele ficou aéreo. Então, ele saía da evaporadora e ele atravessava o estoque todo da loja e ia parar lá atrás, no Sim. fundo, que era uma áreazinha que a gente tinha um cubículo, sei lá, de 1,5 por 1,5, e essa condensadora ela estava lá no alto, suspensa. E esse dreno ficava meio que curvado no meio do caminho aéreo. Como é que a gente poderia corrigir essa situação? Pronto. Ainda bem que eu Ele falei. ficava pingando o tempo inteiro, aí chegaram e fizeram isolamento no dreno, mas isso não funcionava de jeito nenhum. Isso. O que é que acontece? Esse sistema de drenagem ele tem que estar também, além de queda, se ele está linear. Ele dá queda na máquina, quando ele está retido, tem que estar linear. Mas no caso aí, dele atravessar o ambiente, isso é inviável. Isso não pisar drenagem próxima equipada, mais sem a bomba, não. Mas nesse caso aí é inviável, não pode passar essa tubulação. E sem contar que essa tubulação, quando ela passa de um lado para o outro, ela cria barriga. Então ela cria uma espécie de resistência. Essa água não consegue passar de um lado para outro, ela cria dificuldade, além dela condensar, porque a água gelada tendo contato com o espaço que está com a temperatura diferente e vai fazer com que essa tubulação condense, como você falou que lá ficava pingando, né? E disse também que foi isolado essa tubulação e não resolveu. Geralmente a gente usa essa isolação para máquinas cassete que fica embutida no teto, a água passa pela tubulação muito gelada e acaba condensando. No caso dessa máquina aí, teria que ser colocado a bomba, a tubulação passava por fora ou por cima do forro, e essa isolação que estava do lado de fora ou em cima do forro, aí sim deveria ser totalmente isolada. Mas ela passar pelo ambiente, não. E principalmente dessa forma, que estava criando barriga e condensando. Então, o ideal é não fazer dessa forma, já que não tem como fazer o sistema de drenagem da forma próxima à máquina, bota uma bomba de drenagem, que ela vai fazer esse trabalho. E aí você esconde a sua tubulação. Pode fazer ela embutida, pode fazer ela por cima do forro, por dentro da parede do drywall, mas esteticamente não é legal. Não botar isso daí, além de trazer problemas. De ter um problema de alguém bater nessa tubulação, acabar quebrando, molhando todo o ambiente, principalmente se for um escritório, uma loja, uma fábrica, pode estar parando o setor, condensando, evitar. Ok, Viu? professor, obrigada. Pronto, velho. Mais Acho que tem dúvidas, mais uma pessoal? dúvida aí. Professor Rafael, Pronto, o manda Hélio aí. tem a dúvida ainda sobre a questão da altura da evaporadora. Eu acho que Sim. um paralelo legal é falar sobre um pouco do funcionamento do piso-teto e do split convencional. A forma como eles distribuem o ar no ambiente, porque eu acho que isso tem a ver com a dúvida dele da altura da máquina, né? Se a gente jogar uma máquina muito baixa, ela acaba que não tem um rendimento, não consegue distribuir o frio, né? Pronto. Isso. A máquina, por exemplo, uma máquina dessa, que a gente está vendo no slide aí agora, aí uma Raiol, que é uma máquina de parede. Aí a gente tem aí uma máquina aí de 18, 24 mil, e ela tem um jato de ventilação de 1,80 m, 2 metros de jato de ventilação. E essa máquina, ela já ventila tendendo para baixo. E o ar refrigerado ele é mais pesado do que o ar quente. Então, a tendência é que esse ar climatizado ele tende a cair. Então, quanto mais alta essa máquina ficar, ela fica mais próxima ao teto, sendo que a gente deve respeitar essa distância mínima de 15 centímetros entre a máquina e o teto, melhor, porque ela vai ter um bom desempenho, ela vai dissipar essa temperatura de uma forma melhor, mais uniforme, e vai compensar o ambiente de uma forma que isso fica assim mesmo. A ventilação ela tende a cair, o ar gelado ela tende a ir para baixo.
O ar quente ele é mais leve, então ele vai ficar na parte superior. Se você baixa essa máquina aí, a parte superior vai ficar com a temperatura mais elevada do que a parte inferior e não vai compensar seu ambiente, entendeu? Embaixo talvez fique muito mais frio e a parte de cima quente, ou não esteja na temperatura agradável, entendeu? Então, de uma forma que o ar-condicionado ele tem um desempenho de 100% da sua capacidade, é fazendo que ele fique o mais próximo possível da parte superior do ambiente. Já no caso do ar-condicionado piso-teto, a gente tem esse jato um pouco maior. As turbinas elas são maiores e mais potentes, a gente tem um jato maior. Mas da mesma forma, o ar climatizado ele tende a cair, ele tende a descer. Então, quando essa máquina ela já tem, que a gente bota com o pé direito dela, a altura baixa, o desempenho dela vai ser bem menor, bem menor. Então, o ideal é que ela esteja bem próxima ao teto, claro que respeitando essa altura mínima de 15 centímetros do teto. Pronto, Ivo, mais perguntas aí? Opa, não. O Hélio, acho que o Hélio agora pegou a visão. Pronto. O piso-teto assim, ela pode ser instalado no chão também, né, professor? Isso, piso-teto. Por que piso-teto? Ela pode ser instalada tanto no piso quanto no teto. Ela também pode ter a sua instalação no chão. O que acontece? Hoje nós temos empresas que fazem o aluguel dessas máquinas. E geralmente alugam essas máquinas para evento, por um período de 1, 2 dias, muitas vezes até de horas, né? Então, o que acontece? O custo de uma instalação dessa é muito alta, tem que aferir a estrutura. Geralmente, quem faz o seu evento aluga um espaço. Então, não tem como aferir essa estrutura, não tem como quebrar uma parede, furar uma laje, uma coisa, para pendurar esse equipamento. Então, essa máquina pode ser instalada no chão, com a ventilação para cima. Lembrando que a máquina no teto, ela tem que ficar o mais próximo possível do teto, respeitando esse limite de 15 centímetros. E no caso dela instalada no piso, no chão, ela tem que ter a ventilação para cima, justamente por essa questão do ar refrigerado ser mais pesado do que o ar quente. Então, a gente bota essa máquina com a ventilação para cima para que facilite o desempenho dessa máquina. Se a gente bota essa ventilação para baixo, para frente, no chão, esse ar climatizado tende a levar uma vida para climatizar esse ambiente, tendo perdas nos dissipadores de calores. Então, o ideal é fazer a instalação desse piso-teto com a ventilação para cima. Mas tudo isso tendendo a favorecer o desempenho da máquina. O ar climatizado ele é mais pesado do que o ar quente. Então, evitar botar a máquina abaixo desses níveis, a máquina piso-teto, evitar botar de outra forma que a ventilação não seja para cima. E eu ia falar uma outra coisa aqui que... sim. Mas só que é o seguinte, no caso do nosso colega aí, que ele está insistindo em botar nossa máquina abaixo de 2,30 metros. Ô, Rafael, eu tenho lá 2 metros de altura, eu não posso botar minha máquina? Pode. Nesse caso, você está limitado, você não tem espaço. Aí você pode botar. Mas, teve espaço, respeita o espaço mínimo de 15 centímetros e bota a máquina o mais próximo possível do teto. E aí, pessoal, mais perguntas? Podem ficar à vontade. Eu não estou sentindo vocês acanhados hoje. Obrigada. Lembrando também, pessoal, da tubulação. Tubulação tem que ter no mínimo 2 metros entre a condensadora e a evaporadora. Eu tenho espaço muito próximo, a condensadora está do outro lado da parede. Bota essa tubulação, enrola ela, passa ela pela máquina
mas não pode ter menos de 2 metros de tubulação. Essa tubulação, se ela tiver menos de 3 metros, o compressor ele recebe toda a pressão do gás de uma forma de coice. Imagine que vai o jato de gás e ele volta de uma forma descoordenada. Todo esse impacto o compressor sofre. Então tem que ter um desempenho mínimo aí, uma tubulação aí para quebrar essa velocidade. Então, 2 metros, né? A gente sabe que é muito importante que tenha essa questão de fluidez do fluido, do óleo. No caso de desnível também, que a gente tem que estar botando o sifão a cada 3 metros, um na saída do evaporador, e a cada 3 metros está botando o outro, né? Se a gente tem 15 metros de desnível, a gente botar um a cada 3 metros para que tenha esse retorno, a garantia do retorno do óleo para o compressor. Então, isso é bastante importante a ser feito. Professor, eu não sei se você consegue compartilhar uma imagem que eu mandei aí para ele, que é uma bandeja que você coloca acoplada na evaporadora de um piso-teto. Eu queria saber qual a função dela. É um difusor. É difusor? Isso. Bota aí, ele serve para quê? Acho que ele consegue Você botar consegue, aí. Ivo? Vê se ele consegue botar, porque para que Acho que eu consigo ver. Deixa eu compartilhar. Isso. Tá. Pronto. Pronto, galera. Estão todos vendo aí? Isso aí é um difusor. Tem um difusor. Ele é um direcionador de ar. Ele tem essa função aí de mudar a direção do ar. Lembra que eu falei da gente aproveitar o ar o máximo possível, né? Nessa situação aí, olha o que acontece. O ar ele tende a cair, mas o difusor não permite ele dar um novo jato que esse ar vá para cima e tenha um melhor aproveitamento. Entendeu? Aí você consegue enxergar claramente a importância da máquina estar o mais alto possível, mais próxima possível do teto, claro que respeitando a distância entre a máquina e o teto. A gente tem também aqui, ó, essa parte aqui, onde tem as setinhas aqui, ó, que o Ivo está colocando aqui, que é a entrada de ar. A máquina ela tem que ter essa área livre. Essa máquina não pode ter essa parte aí, ó, tampada, isolada de forma alguma. Quanto mais livre ela tiver, melhor. Ela tem entrada de ar por aí e solta por cá. A função do difusor é mudar a direção da ventilação. Além da gente ter um bom desempenho do equipamento com a mudança de direção, a gente tem também como evitar o jato direto. Muitas das vezes, isso aqui é no escritório, é em um evento, é em uma igreja, e esse ar gelado, para quem está embaixo ali, incomoda. É muito frio. Então, esse também tem essa função. O difusor ele muda a direção, melhorando o desempenho do equipamento e evitando que esse ar bata direto nas pessoas. E evitando desconforto térmico, né? Então, uma máquina dessa, ela sai com uma temperatura da evaporadora, ela sai mais ou menos a 3 graus. A 3 graus. Ela chega na pessoa aí, aproximadamente, perdendo aí 15, 16 graus, ou até menos, né? E segundo pesquisas, uma temperatura agradável, ela está entre 21 e 25 graus. Abaixo ou acima disso é desconfortante. Imagine uma pessoa recebendo um jato desse aí durante minutos, durante horas. Realmente incomoda. Então, esse difusor, além da função de mudar a direção e ter um bom desempenho, ele evita que esse ar gelado bata direto nas pessoas que ali estão. Professor, isso é uma peça que é vendida no mercado ou é feita sob encomenda? Não, essa peça ela tem essa real função mesmo. A gente encontra ela para venda no mercado.
Assim, mas como ela é uma peça que é pouco solicitada, a gente pode não encontrar nessas lojas de refrigeração. Mas você encontra muito na Certo. internet, no Mercado Livre. Então, você bastante favorável. Aqui, ó, pessoal, aquela imagem aqui, ó, a piso-teto ela é instalada aqui, ó, no teto e ela é instalada no piso. Olha ela é instalada no piso, como é que tem que ser. A ventilação aqui livre e a saída para cima, para que ela tenha um bom desempenho. E o ar gelado, ele tende a vai cair, ele é mais pesado do que o ar quente. Essa máquina não pode ser posta para frente, para lateral, a ventilação dela tem que ser para cima. E essa areazinha aqui da frente de entrada tem que estar livre para troca de ventilação do ambiente. Essa troca de ventilação que permite que o ambiente seja climatizado. O ar-condicionado ele tem que tirar as calorias do ambiente, tem que tirar o calor do ambiente e devolver esse ar climatizado para que tenha compensação no ambiente. Então, isso é muito importante. Instalou a máquina no piso, bota ela com a ventilação para cima, com as áreas de entradas livres. Instalou ela no teto, que ela pode ser fixada tanto no teto quanto na própria parede, também próximo ao teto, claro que respeitando esse limite de 15 centímetros de distância do teto e a máquina. Bota a máquina lá, ela vai ter o melhor do desempenho dela. Então, se atentar bastante a isso. Entrada e saída. E vamos tentar aproveitar o máximo possível do equipamento, do desempenho dele. E o desempenho dele, de uma forma ideal, vai prolongar a vida útil do equipamento. Isso vai valorizar o serviço de vocês, sem sacrificar a qualidade do mesmo. Professor, uma dúvida. Essa máquina piso-teto, o pessoal às vezes acha que por ela ser maior, que ela é muito mais complicada do que uma máquina normal, mas pelo que eu já estudei, ela é muito parecida, né, com o split high-wall, que é o que a gente comumente encontra, né, de componentes, de funcionamento, ciclo térmico, etc, né? Isso. Na verdade, é o mesmo equipamento. Ele só é mais robusto. Ele é realmente a gente tem que ter um pouco de atenção a mais, mas o funcionamento, os princípios são os mesmos, as funções são as mesmas e até os componentes são os mesmos. Apesar de ser um equipamento que possa assustar pelo seu tamanho, é a mesma instalação do outro. O que vai mudar aí é o quê? É a atenção que tem um pouco mais, a instalação, que tem que ter cuidado na instalação, nunca movimentar o equipamento desse sozinho, que além de ser grande é pesado, tem que estar com outra pessoa auxiliando, né? Na instalação, evitar ficar suspendendo, abaixando o equipamento, tira as medidas, bota o suporte, só suspende quando for encaixar ela no suporte e deixar fixo, porque é um equipamento pesado, pode cair, pode danificar, pode acabar lesionando uma pessoa, causando um acidente, entendeu? Mas os princípios é o mesmo, as funções é o mesmo, só algumas coisas que mudam. O equipamento é um pouco maior, a questão da turbina, que é um pouco maior do que a outra, o funcionamento, ela tem 4 turbinas, 5 turbinas, tem equipamentos até que tem 6 turbinas, mas é o mesmo princípio, a outra tem uma turbina imensa e essa tem várias turbinas menores, né, em termos de comprimento, mas o funcionamento é o mesmo. Vocês vão se sentir, a partir do momento que vocês começarem a instalar, vocês vão ver que não tem bicho de 7 cabeças, que vocês não vão ter dor de cabeça, só requer um pouco mais de atenção e cuidado. Mas um princípio de ar-condicionado, vocês estão lá no instituto lá, vocês estão sendo capacitados para instalar máquina de 7 até 33 mil lá. Mas quem instala uma máquina de 24, de 30, 36 mil, não tem dor de cabeça nenhuma com a máquina dessa. É só se atentar. Qualquer dúvida que tiver, apela o manual de instalação do equipamento do fabricante. O manual de instalação que vem acompanhando a máquina é para ajudar vocês, para que vocês estejam respeitando as condições do fabricante, faça de uma forma que preserve a qualidade do equipamento, tenha uma boa instalação, não sacrifique a qualidade do seu serviço e nem do equipamento do fabricante. Então, o seu maior aliado em uma instalação, tem dúvidas, vai para o manual de instalação.
Pronto, pessoal. Mais dúvidas aí? Beleza, pessoal? Vamos fazer o seguinte, a gente está lá nos grupos do WhatsApp ainda, chegamos no final do nosso horário. Podem mandar dúvidas lá no grupo, que o Rafa também está à disposição, o professor está disponível nesse período aí junto com a gente. Eu vou ver com o Lene o próximo encontro da gente, quando é que vai ser, já que a quarentena foi prorrogada, então provavelmente a gente vai ter mais encontros. Se eu não me engano, vão ter outros encontros também na área de elétrica, na área de construção civil também, de pintura epóxi. A gente está organizando aí para fazer um treinamento rápido de aplicação de pintura epóxi para quadra esportiva, um estudo de caso. Então, vamos continuar participando juntos desses treinamentos, que é bem bacana. E online é melhor ainda, que vocês conseguem tirar as dúvidas na hora aqui, não precisa ficar só assistindo a aula, né? Acho que Lene tem mais alguma coisa para falar, deixa eu abrir ela aqui. Era uma dúvida técnica em relação a split ar-condicionado, mas eu vou enviar a dúvida no privado do professor. Tá, bem rapidinho, professor. A gente falou aí sobre as distâncias para a gente fazer a instalação das evaporadoras, no caso o piso-teto e o high-wall, tá? High-wall, e quando a gente fala de split cassete, existe alguma regra? Várias regras. Essa daí a gente tem que ter um cuidado um pouco maior, né? Os princípios também são os mesmos, né? Mas ter um cuidado, uma atenção um pouquinho maior. Essa requer um pouco mais de técnica. O que é que acontece? O split cassete, ele é fixado no teto através de artes, de barras rosqueadas, né? Então, ele tem que ter uma distância mínima do teto original e de forro de, no mínimo, 60 centímetros, né? Então, se você tem um espaço de 20 a 30 centímetros, não vai ser viável você botar esse equipamento. Ou você vai ter que rebaixar esse forro para que esse equipamento fique totalmente embutido, né? A questão de drenagem. O dreno dessa máquina, essa máquina, ela tem uma bomba já interna, uma bomba de drenagem. Então, o dreno dela, a gente não deve se preocupar muito em ele ter queda. Muito pelo contrário. O dreno dessa máquina cassete... Ô, Ivo, vê se você consegue uma imagem de uma máquina cassete aí e pareia para mim aí. O dreno dessa máquina cassete, ela tem que ter um sifão. Ela sai da máquina, tem um sifão de 50 centímetros para cima e ela retorna para a sua fonte e aí vai para o seu destino final. A função desse sifão é quebrar a velocidade da bomba, para vocês terem noção do que essa bomba é capaz de fazer. Ela consegue jogar um jato de água, mesmo com esse sifão, com uma distância de cerca de 20, 30 metros de distância linear, né? Caso tenha algum desnível de 3, 4, 5 metros, ela joga essa água plenamente aí, sem nenhum problema, sem nenhum retorno. Essa bomba é muito funcional, mas ela requer essa atenção. Se você não bota esse sifão no sistema de drenagem de saída, essa máquina, ela dá um jato de bombeamento muito grande e talvez estoure a conexão lá no seu ponto final, onde foi conectado. Então, a função desse sifão aí é quebrar essa velocidade para que não venha a danificar lá o equipamento. Aqui, ó, pessoal, ó, a gente já está vendo aí, ó, a estrutura dela aqui. Pronto. Ó a distância, ó o tamanho dessa máquina aqui. Essa máquina aqui, todo esse corpo aqui, ele tem que estar embutido no teto, né? E ele tem um painel que é sobreposto, mas ele só é utilizado. A gente tem ele aqui, ó, mais acima aí. A gente tem um painel que ele é posto depois, no final, ó, a máquina aí, ó, ela fica toda embutida no teto. E esse painel, ela vem depois. Esse painel, ele é móvel, ele pode ser retirado. Você faz a instalação do equipamento e só no acabamento, depois da máquina pronta, só para testar, porque os componentes são interligados no painel da máquina. E aí você fecha e interliga a máquina. Aqui estão as conexões, ó. A gente tem as conexões aqui, que
idênticas à das outras máquinas, tanto das máquinas Highwall quanto das piso teto. A diferença somente é a bitola, que ela é um pouco mais grossa, uma tubulação um pouco mais rígida, também requer um pouco mais de cuidado na questão das curvas, tem que usar o curvador, usar as molas para fazer as curvas. E aqui, ó, pessoal, se vocês veem aqui, ó, deixa essa imagem anterior aí, que você botou, aquela que ela tá no forro. Isso, deixa essa aí. Ó, vocês veem aqui, ó, olha aqui nessa parte superior o desnível entre um teto e outro. Vocês estão vendo? Esse teto aqui, ele era com a altura de cima. Como a máquina não cabia, o teto teve que ser rebaixado. Ó, eu já passei por vários problemas desse aí, da gente ter que refazer, rebaixar o forro para botar o equipamento. Entendeu? Esse acabamento de gesso, esse rebaixamento foi específico para o ar-condicionado. Se você ver na parte de baixo aqui, ó, tem até uma entrada aqui para iluminação. Ou seja, esse ar-condicionado foi instalado, esse teto foi rebaixado no período de instalação de ar-condicionado. Tá vendo? Então, é só requer um pouco mais de cuidado, tem que ter uma distância mínima do teto com a máquina. Quando for instalar a máquina, esse painel tem que ser retirado, não manipula a máquina com esse painel para não danificar, não quebrar as aletas, não quebrar a entrada, não quebrar o display da máquina, bota, tira a tampa da máquina, guarda ela, deixa ela bem em uma caixa separada, deixa ela lá guardadinha, instala todo o equipamento, somente quando estiver pronto, que for testar o equipamento, você conecta, para não danificar, não arranhar, não sujar o equipamento, não danificar nenhuma peça, deixa lá bonitinha. A outra parte é mais robusta, vocês podem manipular. Também, a questão da fixação no teto, ela vem com um gabarito, em tamanho real, um papelão com desenho da máquina e vem com os furos. E aí você bota no local que você quer fazer a instalação, a tubulação para o lado que você vai trazer a sua tubulação para a conexão. Botou lá, marcou direitinho, fura, bota os chumbadores, bota as barras. Frange também. Essa máquina aí, na entrada dela, é frange. As máquinas até 36, até 24 mil, se eu não me engano, é 28 mil das cassetes, elas são de conexão também na condensadora. As máquinas de 36, 48, 60 e 90 mil, aí são solda. Em vez da gente ter uma conexão lá na condensadora, a gente vai utilizar soldas. Aí se passa com a tubulação direto para a conexão, aí já tem a conexão já esperando com a bistola referente, como se fosse uma luva para encaixar a sua tubulação. Você encaixa a tubulação, em média aí uns 2 a 3 centímetros para dentro dessa luva e aí faz a solda. Para fazer a solda dessa conexão, tem que tirar as válvulas. As válvulas, elas têm uma borrachinha que, se elevar a temperatura, elas derretem. Então, tirem as válvulas do pino, faz a solda. Geralmente, essas máquinas acima de 36 mil, ela vem sem gás, então não precisa se preocupar em vazamento de gás. Ela vem sem gás, as máquinas acima de 36 mil. Então, vocês fazem, tira as conexões, tira o miolo da máquina. Ó, ela aqui instaladinha aqui, ó. Aqui a gente tá vendo aqui, ó, ela toda instaladinha. Ó, ela aqui nos chumbadores aqui, ó, chumbadores e tirantes. Tá vendo? Isso aqui, pessoal, ó, é o sistema de drenagem. Tá vendo aqui o sistema de drenagem? Ele tem, ó, ele sai aqui, vai para lá e vai direto. Vocês estão vendo que eles estão acima do nível da saída? Porque tem bomba. Tá vendo? Provavelmente essa área esteja livre, não está interligada em nenhum outro tubo. Se tiver interligado em alguma conexão, ela não tem que só ter a subida, ela tem que ter o sifão descendo aqui, vem e aí vai para a saída. Mas lembrar de ter desnível.
E, ó, os tirantes aqui, ó, muito importante. E o forro, pessoal, o forro vem aqui, ó. A gente tem um sistema aqui, ó, de incêndio, tá vendo? A gente tem fiação elétrica, tem tubulação, tudo direitinho. E o forro, ele vai vir aqui, ó, faceando com a máquina. Essa máquina ela é ajustável. Depois de instalada, a gente consegue suspender ela um pouquinho para que ela fique bem rente com o forro, para poder ajustar bem ela juntinha do forro. Mas ela tem que ficar assim, ó, esteticamente toda embutida no forro, só o painel à mostra, né? E outro diferencial dessa máquina, ela tem um sistema de ventilação diferenciado. Ela tem 4 saídas de ventilação, fazendo com que o ar ele seja dispersado de uma forma mais uniforme, ele compensa o ambiente mais rápido, ele tem um melhor aproveitamento do desempenho da máquina, né? Em vez dessa máquina direcionar para um só local e dali ela se dissipar para o restante do ambiente, nesse caso aqui a gente centraliza ele no ambiente e a gente consegue climatizar os 4 lados do ambiente no mesmo momento, aproveitando 100% de desempenho da máquina, né? Aí aqui a gente tem os rabichos de conexão, esses rabichos aqui ele é conectado, não precisa ter dúvida, os conectores eles são diferentes, geralmente eles são de cores diferentes ou tamanhos diferentes. A gente tem 3 rabichos aqui, ó. Aí um vai para a placa de display, outro vai para a turbina, o outro vai para a comunicação com a condensadora. E aí a gente consegue fazer toda essa conexão no display. Essa parte aqui, ó, a tampa, a gente consegue tirar a parte central e tirar também ela toda. Então, ela é bastante fácil aí de você manipular, de você trabalhar. Então, requer um pouco mais de atenção e cuidado para não danificar nenhuma peça. Show de bola, professor. Muito Pronto, obrigada, viu? Mais alguma dúvida aí? Se tiver, bora tirar agora. Acho que E vocês, pessoal, alguém tem dúvida aí relacionada aí a cassete, a piso-teto, a sistema de drenagem, alguma coisa? Não, né? Então, voltando aqui, eu reparei naquela máquina que Ivo botou agora aqui da instalação, que ele estava fixando lá, eu só senti falta da isolação no dreno. Ó, esse dreno aqui, ó, se ele não for isolado com o revestimento aqui, essa máquina vai condensar, vai pingar e vai molhar o forro do ambiente. Entendeu? E o cliente vai ligar chateado com a situação e você fez tudo certinho e pecou em um simples detalhe, né? Você vê aqui, ó, ele chegou até a isolar. Na verdade, eu acho que ele vai isolar, mas não está finalizado, porque aqui no tubo a gente já encontra uma parte isolada, tá vendo? Uma isolação térmica aqui. Pronto. Aí provavelmente ele esteja isolando esse sistema de drenagem, mas tem que ser isolado da saída da máquina até o final do ambiente. Senão, essa tubulação aí, ela condensa, a água sai muito gelada, sai a 3, 4 graus aí. E aí, em contato com o ar da atmosfera, que é mais quente, vai condensar. Então, isolar direitinho. Mas, em questão de princípios e funcionamentos, é o mesmo. Você instala uma máquina hoje de 9.000, amanhã uma de 12, depois 18 ou 30, você vai vendo que o que muda é só o tamanho e a capacidade. Claro que tem que respeitar as bitolas, a fiação, o sistema de drenagem, que são diferentes, os disjuntores que ser referentes a máquinas, né? O espaçamento, que a máquina, se ela é maior, ela requer mais espaço de trabalho, de manutenção, de operação. Então, tem bastante cuidado relacionado a isso aí. Viu? Pronto, pessoal. Mais dúvidas? Estou disponível aí até 10 da noite, viu? Pessoal, obrigado pela participação de todos. Acho que a gente já chegou no limite do horário também da aula aqui. Pronto, aí, Ivo. Oi. Não finalize não, que no finalzinho aí eu quero falar um negócio pro pessoal aí. Tá ótimo. Viu? Pronto, então eu estou finalizando aqui, você pode dar sua mensagem, fique à vontade. E Helene vai mandando no grupo lá as próximas aulas, os próximos encontros que a gente vai ter.
Certo. Ó, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês aí. E para quem é meu aluno, sabe que eu sempre gosto de começar ou terminar minhas aulas com uma mensagem, alguma coisa que venha agregar no momento a vocês, como os profissionais e como pessoas, né? E eu tenho uma mensagem aqui para vocês. Nunca desistam. O começo é sempre a parte mais difícil. Devemos nos adaptar e nos renovar a cada dificuldade. Muitas vezes pensei em desistir, mas os meus ideais não permitiram que isso acontecesse. Sempre vou até o fim, porque minhas conquistas dependem exclusivamente de mim. Então, eu peço a vocês que lembrem-se, quanto mais árduo for, seja a luta de vocês e as conquistas, maior será o sabor da vitória de vocês. Então, esse é o momento da gente aproveitar e se adaptar à situação. Aproveitem, a gente está, infelizmente, tendo que estar confinado, mas não estamos deixando de estar em contato com a climatização, né? Se isso é o que vocês querem realmente para vocês, não desistam, entendeu? Moramos na cidade tropical, em questão a serviço, a trabalho, isso não vai faltar, não vai nos deixar na mão. Então, se dediquem, aproveitem esse tempo que está em casa, tire as dúvidas, pesquisem. A gente está disponível no grupo no WhatsApp, a gente está tendo aula aí constante. Então, se empenhe, porque as conquistas dependem individualmente dos nossos esforços. Viu? Uma boa noite a vocês e até o próximo encontro. Boa noite, pessoal. Até mais. A gente se vê mais tarde.